Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso PodX, de forma muito especial, diretamente do palco da Nova Era 2025. Um PodX que tem como missão desenvolver mentalidade, empreendedorismo e crescimento. E hoje nós estamos com uma representação do business brasileiro. Um homem que veio da periferia, cresceu, consolidou negócios e hoje é uma referência mundial em negócios. Flávio Augusto, no PodX por Karine Paiva. Seja bem-vindo. Karine, obrigado. Parabéns pelo evento. Prazer estar aqui pela primeira vez aqui no Piauí. Prazer estar aqui. Estou sentindo calorzinho já na cidade. Aqui. Calor que transforma e cresce. Que ótimo. Flávio, vamos falar sobre mentalidade empreendedora. Você fala muito sobre isso. O que eu mais me conecta em você é justamente a tua história de crescimento, né? De onde você veio. Porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, para ele foi fácil, para ele foi possível, para ela foi mais simples. Me conta o que precisou acontecer com a tua mentalidade para que você se tornasse um bilionário bem-sucedido em todas as áreas. Karine, nada aconteceu da noite para o dia, nada aconteceu rapidamente. Você citou aqui que eu sou bilionário. Pela definição financeira, eu transacionei mais de 5 bilhões de reais nos M&As que eu participei. Mas eu nunca pensei no bilhão, eu nunca pensei em atingir os lugares que eu atingi. Eu simplesmente pensava no meu próximo passo. E o meu próximo passo era algo que eu considerava acessível, eu me considerava capaz de atingi-lo e tinha uma estratégia definida para atingir o próximo passo. Eu não pensava, talvez, em 2 passos, porque talvez eu não me achasse capaz, talvez eu não estivesse preparado e nem tinha nenhuma estratégia para alcançar 2 passos à frente. Mas 1 passo à frente eu tinha. Então, o meu primeiro passo foi quando eu aprendi a vender. Quando eu aprendi a vender, e me trouxe muitas reflexões quando eu aprendi a vender. Porque eu tinha uma cabeça para ser funcionário público, meus pais eram funcionários públicos, eu tinha passado num concurso público para ser funcionário público da Marinha. E, de repente, aquilo ali não deu certo, eu saí e estava me preparando para estudar na área de tecnologia, quando, casualmente, entre aspas, eu comecei a trabalhar num curso de inglês, que era uma coisa que eu nem gostava muito, curso de inglês. Eu não sabia falar inglês, não gostava de inglês, mas comecei a trabalhar numa escola de inglês, onde tinha um produto que resolvia rapidamente o problema do inglês do adulto, e eu gostei daquela solução e vi que eu poderia crescer, vi que eu poderia aprender a vender e que eu poderia ganhar um dinheiro maior do que aquele que eu imaginava. Isso era o meu próximo passo. Eu queria me casar, eu tinha 20 anos de idade, 19 anos de idade, e aprender a fazer aquilo, eu olhava e falava, bom, eu sou capaz de fazer isso, eu vou aprender a fazer isso, e o que eu tiver de dificuldade eu vou conseguir resolver ao longo do tempo. E foi o que eu fiz naquele primeiro momento. Eu fui vendendo, eu fui evoluindo, eu fui ganhando um dinheirinho que eu não ganhava antes, eu me casei. A vida foi acontecendo para mim, ou seja, profissionalmente eu fui promovido, me tornei diretor comercial, eu fui vendedor, depois supervisor, gerente, depois fui promovido a diretor, isso num período de 4 anos. Então, entre os meus 19 e os meus 22 anos, eu trabalhei nessa empresa, quando eu decidi sair e montar o meu próprio negócio. E aí a minha vida aí já era um próximo passo, já era um próximo sonho. Aí já existiam aprendizados que eu já tinha assimilado, e eu já poderia vislumbrar um outro passo que era próximo. E aí eu fui indo passo a passo. O ponto é que eu nunca parei, eu nunca me acomodei, eu nunca achei que estava bom, eu nunca... enfim, eu tenho 53 anos de idade hoje, eu estou falando de coisas de quando eu tinha 19 anos de idade, hoje eu tenho 53 anos de idade, muita coisa já passou, e eu continuo em busca do meu próximo passo. Eu estou ainda hoje em busca do meu próximo passo. Então, isso não é porque já há algum tempo, não é por causa de dinheiro,
Mas hoje, talvez, por conta do desafio, por conta das pessoas que a gente impacta, isso é uma coisa que me motiva muito, impactar pessoas e dizer para elas que elas são capazes de conquistar o próximo passo. Eu acabei de sair do palco da Nova Era e a minha palestra foi justamente sobre isso. Sobre fazer as pessoas enxergarem que elas podem alcançar os resultados se desenvolver uma mentalidade. Você falando... Você se importa se eu tirar isso aqui? Fica à vontade. Pode continuar, eu continuo ouvindo. Tá. Então, assim, de fato, é olhar para as possibilidades. Quando você fala que o próximo passo era a tua estratégia, né, um passo à frente, é de fato uma mentalidade de uma pessoa que não se acomodava. Era um inconformado com aquele resultado. Não um inconformado de ser ingrato, mas um inconformado de saber se eu conseguir isso, eu posso ir além, eu posso dar o próximo passo. Eu penso que quando eu penso dar o próximo passo, é preciso estar inconformado, porque você não sai do passo que você está, do lugar que você está, se o lugar que você estiver, para você tá bom. Tá bom. E você está certinha. Não significa que eu não ache que tá bom, não significa que eu sou ingrato. Sim. É a diferença do ingrato e do inconformado. Não é? O inconformado é o que não ganha forma daquela condição. Ele não aceita aquela forma, ele quer uma nova forma. E é fato. E depois tem, além de inconformado, não acomodado, porque muitas pessoas conquistam alguma coisa, sobem um degrau e pensam assim, puxa, acabou, eu já conquistei o que eu queria. Não renovam para um próximo passo. Flávio, o que o empresário iniciante ele precisa entender hoje de forma rápida para crescer nesse mercado brasileiro? Eu penso que tudo começa na cabeça. Depois ele sai da cabeça, entra na sua disposição de colocar em prática, mas também passa pelo seu preparo para executar o que você quer. Então, você pode ter uma mentalidade correta, mas não ter disposição de pagar o preço. Ou você pode ter a mentalidade correta, que te coloca na direção correta. Ter a disposição, mas não ter o preparo. Então, não adianta você ter o preparo e não ter a disposição e nem a visão correta. Então, você precisa ter os três. Você precisa ter a visão, a inconformidade para sair do lugar que você está, mas precisa estar disposto a pagar o preço, porque ninguém pode se enganar que é fácil. Mas não é impossível. Mente quem diz que é fácil, mas também mente quem diz que é impossível. Então, é muito importante esse empresário que está começando, ele ter essa inconformidade, enxergar que sua empresa ela é um instrumento quase que subversivo para ele sair do sistema, para ele não ficar dependendo do mercado de trabalho, não depender do governo, não depender de nada que não seja do seu próprio trabalho. E tem que estar muito disposto e muitas vezes vai ter que trabalhar bastante, mas só trabalhar duro não é suficiente. Muita gente trabalha duro e não chega lá, mas precisa ter preparo. Aí preparo em quê? Tem que saber vender, tem que ter preparo em vendas, tem que ter preparo emocional, tem que ter preparo em gestão, tem que ter preparo em estratégia para você materializar tudo aquilo que você está desejando. Então, o empresário iniciante precisa estar atento a esses três fatores. Além disso, procurar não ficar sozinho. Porque o que acontece com o empresário quando ele começa a melhorar de vida, quando ele começa a evoluir, ele passa a se distanciar muito da realidade de vida dos seus pares, dos seus amigos, dos seus vizinhos, até da sua própria família. E a partir desse momento, ele passa a ser um cara que só dá. E ele recebe muito pouco. Ele não tem muito mais o que receber. E, de repente, ele se vê numa mesa onde ele não tem mais um diálogo, onde ele recebe, ele só está entregando para alguém, né? Só está transbordando. E aí ele não deve ficar sozinho, porque essa solidão faz ele se limitar, faz ele acreditar que ele já está muito bom, porque ele é o melhor da mesa dele, ele é o melhor da vizinhança. Da família, né? Da família. Ninguém chegou tão longe quanto ele. Legal, parabéns. Mas se ele senta em outras mesas e tem acesso a outras pessoas que estão muito mais à frente do que ele vai perceber que ele tem ainda o que evoluir. Isso é importante para o empresário.
Você fala muito sobre coragem, né? Eu acompanho você há muito tempo, adoro as suas respostas. Você sempre fala muito sobre vendas e sobre coragem. E coragem, na minha visão, não é a ausência de medo. Por exemplo, eu tenho uma virtude, é coragem, né? Fazer esse evento é coragem, trabalhar, enfim. Coragem. O que você faz diante de alguns medos, de alguns desafios, para manter a coragem, para avançar, né? Como você acabou de falar, Karine, eu já conquistei muitas coisas, já dei muitos passos, mas como você falou, né? Eu estou sempre em busca de algo, não pelo dinheiro, mas por servir, por contribuir, por ser útil ao mundo. E diante dos desafios de medo, ou em algum momento que você já teve medo, como que você ativou a coragem? Como que você trabalhou a sua mentalidade para agir perante o medo, diante do medo? A coragem é muito importante, ela é fundamental. Quem não tem coragem morre com seus planos no papel, morre com os projetos dentro da gaveta. No entanto, eu penso com toda franqueza, Karine, que a coragem, ela, apesar de ser um elemento fundamental, ela é menos exigida quando nós estamos mais preparados. Então, por exemplo, uma história minha que muita gente conhece, quando eu abri a minha primeira empresa em 1995 com um cheque especial. Eram 20 mil dólares, 20 mil reais, que na época eram 20 mil dólares na época. Seria equivalente a 120 mil reais hoje. Então, você pegar um empréstimo de 120 mil reais hoje, com uma taxa de juros de 12% ao mês, é meio doideira mesmo. Eu não recomendo isso, tecnicamente eu não recomendo isso para ninguém. No entanto, com toda franqueza, sem romantizar o cheque especial, isso era menos coragem do que parece. Porque o meu preparo para vender, ele era tão alto. Eu já tinha 4 anos em vendas, eu já tinha formado centenas de pessoas em vários times de vendas, em várias cidades. Então, apesar de jovem naquela ocasião, eu tinha um preparo de vendas tão grande que o que eu precisava fazer, o que eu precisaria vender nos primeiros meses para poder eu atingir o ponto de equilíbrio e depois o negócio se tornar um negócio cada vez mais lucrativo, era algo muito menor do que eu já estava acostumado a fazer. É como se fosse o seguinte, é como se eu já fosse um atleta olímpico, já tivesse atingido um índice olímpico e fosse competir num torneio na escola. Por mais que sejam jovens ali correndo na escola, eu já estava no nível olímpico. Então, era uma... Sabe? Então, com toda franqueza e sem querer... porque isso é muito visto como um ato heróico por muitas pessoas, com toda franqueza, eu não acho que foi nada demais. Porque eu já tinha um índice olímpico e estava correndo o torneio da escola. O que eu precisava fazer para dar certo naquela primeira escola já era algo que eu fazia 5 vezes mais. Então, na realidade, mas ainda assim, foi coragem eu pegar um empréstimo pagando 12% de juros ao mês. Não deixou de ser coragem. Se aquilo ali tivesse dado errado, eu tinha me ferrado legal. Só que assim, exigiu coragem, mas muito menos do que parece. Então, uma forma de você não ser muito exigido na coragem é o teu preparo. Isso é muito importante porque descaracteriza a irresponsabilidade do empreendedor e do empresário. O que você fez? Eu domino vendas, eu sei vender, eu vou fazer o investimento e com a minha habilidade e o meu conhecimento, eu consigo ter resultado com isso. Então, saber classificar bem o que é falta de preparo, o que é falta de clareza, o que é falta de meta e objetivo e aventurar. Eu nunca entrei em nada. Eu nunca fiz nada. Olha que eu já fiz muitos negócios. Eu já vendi ou comprei 12 vezes participações ou empresas. Inclusive nos Estados Unidos, onde o investimento sim foi grande, construir um estádio, etc. e tal. Mas eu nunca fiz nada em que eu não tivesse todas as ferramentas e tivesse me sentindo 100% preparado para poder executar a coisa. Então, eu acho que eu nunca... Aliás, eu acho não, eu tenho certeza que eu nunca me aventurei em nada. Em todas as vezes, todos os negócios que eu fiz, eu tinha certeza que ia dar certo e eu executei exatamente como eu planejei e deu certo e eu estava preparado para isso. Então, assim, eu sou talvez muito menos corajoso do que pareço, mas ainda assim, alguma dose de coragem foi exigida. Mas o preparo faz com que seja menos coragem do que pareça. Maravilha. Para finalizar, eu quero fazer a última pergunta. O que você acredita que vai definir os negócios, né, de sucesso nos próximos anos? Na minha visão, mesmo com o avanço tecnológico, mesmo com o advento da inteligência artificial, que vai mudar muitas coisas,
Eu penso que empresário de sucesso sempre será aquele que entende de gente. Acredito. Porque no final das contas é gente que passa o cartão de crédito. É gente que precisa ser convencida. É gente que precisa de resultados. Que precisa de resultados. É gente que se sente inseguro e precisa de apoio. São pessoas que precisam de visão. Então, no final das contas, quem entende de gente, entende de negócios. Porque negócios são feitos por pessoas. Então, o cliente são pessoas, o fornecedor são pessoas, o funcionário são pessoas. Então, quem entende de pessoas, entende de negócios. Quem não entende de pessoas, não entende de negócios. Sabe o que é que eu consigo concluir aqui nesse podcast? É que a métrica, a regra, o caminho é sempre o mesmo. Por mais que tenha inovação, que tudo que aconteça tenha um propósito, tenha coragem, treine, tenha habilidade e competência, cuide de pessoas, sirva pessoas. Flávio, para finalizar, deixa uma mensagem para os piauienses, para os brasileiros, até mesmo para as pessoas que moram fora, que já nos acompanham, sobre visão de negócio, sobre motivação e sobre ousadia. Olha, Karine, primeiro, parabéns a você, teu marido que está ali. Me lembro o nome do maridão ali. Jardson. O Jardson. Parabéns a vocês pela coragem, pela iniciativa, por como vocês decidiram investir para inspirar pessoas. De fato, para fazer isso é preciso ter claro que investir em pessoas dá resultado e dá fruto. Eu não conheço os negócios de vocês a fundo, mas desejo que as sementes que vocês estejam plantando aqui nesse evento gerem muitos frutos para vocês no futuro. Da minha parte, fica a minha admiração por vocês, a gratidão pela confiança. E eu também não posso deixar de dizer que eu estou conhecendo Piauí pela primeira vez, Teresina pela primeira vez. No ano passado, a gente rodou o Brasil e faltou Teresina. Teresina e Recife. Alô, Recife, que sempre me cobra. Mas aqui, já estou aqui, Teresina. Graças à iniciativa do Jardson e da Karine, eu estou aqui em Teresina. Então, para mim é uma honra estar aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida que eu vou encontrar hoje nesse evento pessoas especiais que têm sonhos e que estão aqui para expandirem suas visões, sua mente, para que se tornem pessoas mais preparadas para terem sucesso. Então, que bom que vocês estão sendo esse farol que está iluminando essas pessoas. Parabéns, Karine. Obrigada. E você que nos acompanha, nos siga para mais conteúdos como esse, que você possa compartilhar. Flávio, que Deus te abençoe, que tudo aquilo que você vem semeando no Brasil, né, no mundo, possa voltar 100 vezes mais para a sua vida, que você tenha muito sucesso e o palco da Nova Era lhe espera. Tem muita gente aí boa, precisando de uma palavra de incentivo para agir. Que Deus te abençoe e obrigada. Muito obrigado. Parabéns mais uma vez. Olha, quem não segue a Karine pode seguir, tá? Obrigada. É isso aí. Valeu. Tchau. Obrigada, Flávio.